Boa noite a todos. Espero que possamos estar todos tranquilos, em paz e que assim possamos continuar. Para o tema de hoje, como já viram, Apocalipse. E quando falamos neste tema, provavelmente aquilo que vem à mente a alguns de nós é a ideia de destruição do mundo, o fim da existência da humanidade, por meio de catástrofes das mais inimagináveis possíveis. Pensamos nestas imagens, se calhar. Quando pensamos nesta palavra, pensamos em perda, em cataclismos, em calamidades, dor, extermínio. O cinema e a televisão também nos levam imediatamente para esses cenários apocalípticos, não é? Quando pensamos nesta palavra, estes são só alguns exemplos. Mas será que é só isso, o Apocalipse? Vamos começar pelo dicionário. Do grego, apocalipsis, ação de descobrir, revelação. Discurso ou escrito muito obscuro, cataclismo, grande flagelo. Tem um bocadinho do que falámos antes, mas também tem algo mais, que se calhar é o mais importante. É aqui que ele também está. Alguns devem se lembrar. O último livro do Novo Testamento. Está repleto de simbolismo e numerologia. Vamos falar ao de leve um bocadinho sobre isso. Lá o vemos no fim. O livro do Apocalipse. E em que é que consiste? Consiste na revelação feita a João, o evangelista, na ilha de Patmos, na Grécia. Por quem? Por Jesus. E é acerca dos futuros acontecimentos que envolverão o planeta e a humanidade. A tal revelação. Vamos situar no tempo e no espaço. Ali, naquela setinha, é onde está a ilha de Patmos. E ali, João, que durante vários anos espalhou a palavra de Jesus, a Boa Nova, na Ásia Menor, que fica ali na zona da Turquia. E quando é que ele escreveu? Foi ali mais ou menos entre o ano 81 e 96, na época do imperador Domiciano. Foi provavelmente o último apóstolo a desencarnar, daqueles que seguiu, dos 12 que seguiu Jesus. E como dissemos há pouco, ele ensinou a fé cristã sempre por onde passou e por causa disso, naquela altura, foi preso e enviado para a ilha de Patmos, que faz parte da Grécia. Para compreendermos melhor este livro, vamos apoiar-nos de algumas obras. Esta é a primeira, Caminho da Luz pelo Espírito Emmanuel. Lá no capítulo 14, vamos aprender. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, como vimos há pouco, antes do ano 100, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo. A espiritualidade não estava contente com o que se passava. O Império Romano já não representava aquilo que devia ter feito. Já era considerado um foco infeccioso que era preciso neutralizar ou remover. E foi então que Jesus chamou o Espírito de João aos espaços, diz Emmanuel, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Jesus convidou e ele foi ver, foi ouvir o que Jesus lhe queria mostrar e contar. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. E é verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra um terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. Imaginem nós, não é? A sermos chamados por Jesus e Jesus contar-nos, mostrar-nos e depois nós termos que trazer aquilo
que vimos, aquilo que ouvimos e tentarmos descrever tudo isso. Não era fácil. Aquilo que nós sabemos é aquilo que nós conseguimos obter pela descrição o mais detalhada e explicativa que João tentou fazer de cada evento narrado por Jesus. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E vamos então entrar dentro do livro do Apocalipse. E para irmos compreendendo muito do simbolismo que se encontra neste livro de João, vamos auxiliar-nos desta obra. Apocalipse, uma interpretação espírita das profecias pelo Espírito Estevão, de Robson Pinheiro, é o médium. Então, começa assim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, desdobrado em corpo espiritual, é o profeta do Cristo divinizado. É o médium do alto que anuncia a palavra ou mensagem como chamamento à conscientização do tempo presente e da situação futura. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Lá está, ele estava preso em Patmos. Eu fui arrebatado no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos. Segundo o Espírito de Estevão, os 7 castiçais sugerem que se trata da tarefa de esclarecimento dos espíritos, que expressam uma atividade energizante e iluminativa. As 7 estrelas seriam os 7 anjos responsáveis espiritualmente pelas várias comunidades cristãs. Anjos, seres celestiais, espíritos de luz, o que lhe quisermos chamar. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. O significado: o leão, sentimento; a águia, intelecto; o bezerro, instinto; o homem, o rosto. Podemos afirmar que leão, touro, águia, homem, os 4 animais, representam o que domina o mundo e o que é mais nobre, forte, sábio e ágil na criação. E continuamos com a simbologia e a numerologia. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Uma vez mais verificamos como o sensitivo João pode subtrair-se do plano físico, da sua realidade, e expandir a sua consciência além da dimensão material até à visão dos 24 anciãos. Olhem aquele governo ali dos 24 anciãos. Aquilo é que é um bom Conselho de Ministros.
são interpretados como representantes do governo sideral, espíritos puros que orientam os destinos da humanidade sob o influxo da mente do Cristo cósmico. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, neste quadro. E o que é que significam? Vamos ver. A cor branca do cavaleiro deve ser interpretada como uma imagem do cristianismo primitivo, na força da sua autoridade moral. O cavalo vermelho, por sua vez, remontaria ao estado sanguinário da guerra em todas as manifestações na história humana. Os 20 séculos quase que seguiriam aquilo que João estava a nos transmitir. O signo de um período de ignorância espiritual seria o cavalo negro, figura do período fanático em que a Igreja corrompida entravou o progresso da humanidade, que foram umas largas centenas de anos, mais de 1000. E finalmente o cavalo amarelo traria a simbologia das provações que aguardam os habitantes da Terra. Daí o nosso planeta se chamar planeta de provas e expiações. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E eram 140.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. E eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E temos mais um número, desta vez um grande número, 144.000. São apresentados como os servos de Deus, que reencarnaram na Terra em experiências que variavam desde os tempos do Antigo Testamento até à época atual. Representantes do alto para o direcionamento da humanidade, para o bem e o amor. Será que já fizemos parte dos 144.000? Quem nos dera. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estas são algumas das figuras místicas do Apocalipse. Segundo o Espírito de Estevão, a mulher é uma alusão a todas as igrejas que se consideram cristãs. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E o dragão será a representação de todas as forças que se opõem ao progresso do mundo. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Este filho homem deverá ser Jesus. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga
mortal fora curada. Estas bestas podem ser compreendidas como a representação da sociedade, do comércio, também conhecida como cultura ocidental definitivamente enganosa e sedutora, que ainda hoje às vezes nos deixamos levar. E vi outro grande e admirável sinal do céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem, a besta. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e has de ser, porque julgaste estas coisas. O sentido das 7 pragas e das 7 taças da ira é a colheita compulsória das, claro, más experiências humanas. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Conhecem esta música, não é? Do Handel. Ele inspirou-se neste versículo, nesta última frase: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, para escrever esta obra. Esta é a letra. E vamos continuar. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Quem é esse Satanás? Qual de nós, de vez em quando, não tem um bocadinho de Satanás dentro de nós, não é? Essa lendária figura do mal que personifica os instintos humanos. Estamos quase a terminar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, pois só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A nova Jerusalém. O Espírito Estevão interpreta como uma metrópole localizada no plano espiritual, onde os espíritos de mártires, apóstolos e profetas se integram no serviço do bem, visando a ajustar a humanidade, a ajudar a humanidade.
a Nova Jerusalém. Nesse sentido, declaram que a cidade da paz é a terra, modificada na sua estrutura geológica, adaptada a uma nova situação para espíritos mais propensos ao bem, sendo representada como um paraíso. Onde é que nós já ouvimos falar disto? Desta alteração da terra? O que é que a nossa doutrina nos ensina? Que esta mudança, que esta alteração que o planeta Terra tem de sofrer, é na verdade o quê? É o fim do ciclo de provas e expiações. A Terra está apenas ainda no segundo estágio desta cadeia evolutiva. Ou seja, ainda está muito distante de terminar a sua jornada. Allan Kardec, em A Gênese, diz-nos: para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que habitam, dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Substituí-los a espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Na obra Transição Planetária, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, com psicografia de Divaldo Pereira Franco, vive-se na Terra o momento da grande transição do mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Concluindo, pelo Espírito Estevão, o Apocalipse é um alerta à humanidade que habita a Terra, para que refaça os seus valores e posicionamentos ante a vida e se integre definitivamente ao concerto universal, elevando o hino da fraternidade como marca e lema de uma nova raça de homens. A próxima música não foi inspirada no Apocalipse, mas tendo em conta que é a Nova Jerusalém, eu não resisti, porque é uma música que eu acho que é muito bonita, para além da letra. Vejam a letra. A letra é muito bonita. Isto é uma prece, não é? Cantar é orar 2 vezes. E vamos terminar com o último versículo do Apocalipse. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E que assim seja.